Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que, de repente, a Vênus Platinada, a maior TV do Brasil desde a ditadura, aquela que apoiou o golpe de 64, aquela que se calou sobre torturas e assassinatos, desaparecimentos, mortes e tudo mais, né? Na época de 64 até os anos 80, decidiu tomar uma atitude, digamos, mansa com o genocida Jair Bolsonaro. Globo que foi perseguida, e é até hoje perseguida pelos bolsonaristas. Recentemente, um deputado jogou o microfone da Globo no chão, um desses ignóbeis do bolsonarismo, foi até o outro lá, pegou do chão, subiu, Rogério Marinho, não, por favor, tal, mas que atacada, xingada. Neste episódio de Bolsonaro fugindo para a Embaixada da Hungria, por algum motivo que precisa ser entendido pela análise política, a Globo fez um movimento de calma lá, cuidado, ele não é tão ruim assim. Vejam, eu vou dar aqui alguns elementos. Primeiro deles todos. A Globo deu 1 minuto e 10 segundos, 14, alguma coisa assim, no Jornal Nacional para a denúncia que saiu no New York Times. Deu no New York Times. Para quem é cachorro vira-lata, como brasileiro da elite em geral e seus meios de comunicação, isso é, o Times deu essa história, tal, do vídeo mostrando ele entrando, dormindo, comendo, cagando, fazendo tudo lá na Embaixada da Hungria, durante 2 dias do Carnaval, depois de ter ido para Paulista fazer agitação e desafiar o Supremo. A Globo deu 1 minuto e 14 segundos para isso. Imagine você se fosse o Lula na época da Lava Jato, tendo ido passar 2 noites na Embaixada de Cuba, da Venezuela ou da Rússia. Imagina, ou da China. Imagina se o Lula tivesse feito este movimento. O que aconteceria? Ia ter carro da Globo espalhado, tentando entrevistar o embaixador de qualquer jeito, drone passando por cima, mostrando como é a embaixada por dentro, fazendo mapas, escândalo internacional. O New York Times deu essa história, todos os comentaristas indignadíssimos. Isso é um desrespeito, precisa ser preso agora. E ele seria preso em 24 horas, se não mais, menos. Naquele momento, Lula seria tema de todos os jornais, revistas e TVs até o Moro prendê-lo. E não precisaria de Supremo, o Moro mandaria prendê-lo. Até porque seria um descumprimento da prisão temporária, da prisão decisão judicial, de que coloca alguns limites para ele, né, tirou o passaporte, ele não poderia fazer esse movimento. Enfim, e não. Sabe o que aconteceu? A Globo deu 1 minuto e 10. Não entrevistou o jornalista do New York Times. Não levou o jornalista do New York Times para nenhum dos seus programas de televisão, nem na Globo News. E colocou a Eliane Cantanhede, que é um pouco a cã de guarda, né, que é aquele que faz o jornalismo de defesa do patrão da Globo, para perguntar o seguinte: qual é a fonte?
Como que o jornalista do New York Times dá essa matéria sem dizer qual é a fonte? A mesma coisa que fizeram com a gente quando a gente deu a matéria do 12 de dezembro, o Henrique Rodrigues. Descredenciaram nossa matéria, a Globo não deu nada, a Folha não deu nada, o Estado não deu nada. Ninguém repercutiu porque queriam saber qual era a fonte. Falei, Henrique, a gente não abre a fonte nem sob tortura. Combinado, senão a gente não dá a matéria. Antes de dar, a gente combinou isso, eu e Henrique. Imagino que o jornalismo do New York Times também tem esse rigor. Não tem que cobrar fonte de jornalista. Por que a Cantanhede fez isso? Ela sabe disso. Porque ela sabe que também, ao fazê-lo, ela está agradando ao patrão que tem algum interesse escuso na não prisão de Bolsonaro. A Globo é cúmplice da liberdade de Bolsonaro. A Globo precisa de Bolsonaro para segurar o Lula na correia. Eu vou falar mais disso. Chico Sá fez um tweet ontem dizendo o seguinte: a Globo teve acesso a esse vídeo antes. Lhe foi oferecida a matéria e ela não quis. Vejam, é gravíssimo. Um jornalista com a história do Chico Sá está apontando isso. Que a Globo teve acesso. Então, não é que a Globo foi furada para o New York Times. A Globo jogou a pauta fora. A pauta fora porque quis. Porque assim o decidiu. Gabeira, cara de 80 anos de jornalismo, Gabeira tem mais anos de jornalismo que eu tenho de idade. Vai lá e fala, mas o Bolsonaro estava sob pressão. É compreensível que ele tenha feito isso no ato de desespero. Mas ele foi, ele saiu, tá tudo bem, segue o jogo. Ah, Gabeira, Fernandinho, se liga, malandro. Cá entre nós, né, você sabe que isso não, que você está falando é bobagem. Puríssima bobagem. É um suco de bobagem para agradar o chefe de chefia. E mandou uma ordem clara. Falem pouco disso, não levem gente para repercutir e fiquem achando outras pautas para poder ocupar o espaço. E se falarem, por favor, tomem cuidado, porque não podemos ter muitos problemas. Temos que ser comedidos. Eles não vão explicar o motivo, só falar comedimento, gente. Aí todo mundo, claro, tem razão, é preciso de comedimento. Assim já dizia Ali Camel. Enfim. E por que a Globo está fazendo isso? Tenho duas hipóteses. Uma, econômica. A Globo quer mais dinheiro do governo do Lula. Ela não está satisfeita em ter se tornado a que ganha mais, está recebendo dinheiro para caramba de publicidade. Ela quer mais grana, porque ela é vampiresca. Ela tem desejo de sangue, como já dizia o Paulo Henrique Amorim. A Globo quer mais, ela sempre quer mais, ela quer sempre mais. Você pode servir tudo para a Globo, que ela vai querer sempre mais. 2, ela quer o Lula no cabresto. E para ter o Lula no cabresto, ela precisa ter o Bolsonaro solto. É o Bolsonaro fazendo pressão e se mostrando como um espectro que ronda o país e que ronda a democracia, que ela consegue manter o Lula mais neoliberal possível, mais comedido, mais dependendo de relações do Congresso, menos tendo possibilidades de negociação. E ela quer o Lula na coleira. E, então, mantenha-se o Bolsonaro vivo.
É um papel desprezível, abjeto, mas é típico de uma emissora que fez com que o Brasil vivesse 21 anos de escuridão, de trevas, e que nessa última eleição, de alguma maneira, tentou fazer uma meia-culpa. Ali, em 2018, quando leu-se um texto contra a ditadura, depois Bolsonaro ganha, ela não apoia o Lula, mas não apoia o Bolsonaro, como sempre apoiou os outros candidatos. Mas a Globo é a Globo. A Globo tem nome. E o seu nome, rima com golpe, né? E ela está jogando pesado para deixar o Lula sob cerco cerrado e pouco se lixando se para isso tem que defender o Bolsonaro e o bolsonarismo. Enfim, era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.